meninos e meninas, meus alunos de medicina legal. Eu estou gravando esse vídeo para fazer aí alguns esclarecimentos sobre as nossas questões de revisão para P1. Bom, passei as questões para vocês na semana passada, vocês responderam, né? Boa parte de vocês, alguns não enviaram, né? Importante lembrar. E vocês responderam essas questões e eu gostaria então apenas de comentá-las para que isso possa ajudar de alguma maneira aos estudos para a nossa prova da semana que vem, ok? Então, a primeira questão que eu coloquei para vocês é uma questãozinha de falso verdadeiro, em que há a seguinte afirmação: a simples exposição verbal por médicos com o objetivo de elucidar a justiça a respeito de questões a ela relevantes pode ser considerada para a formulação de documentos médicos legais. O que eu estou perguntando? Se uma simples exposição oral é relevante para a constituição desses documentos. E conforme nós vimos, é relevante sim. Por quê? Porque existe uma categoria de documento médico legal que chama auto, que nada mais são do que documentos médico-legais em que o médico, o perito, ele vai fazer a exposição dele de forma oral e o escrivão, então, vai tomar isso a termo. Então, obviamente, eu posso dizer sim que a simples exposição verbal é relevante para a constituição desses documentos médico-legais, ok? Tranquilo? A número 2. Considere o conceito a seguir e marque a alternativa correspondente. Então, qual é o conceito, né, que nós pusemos aqui? Documentos destinados a descrever minuciosamente os fatos de natureza específica e de caráter permanente relativos a uma perícia médica requisitados pela autoridade competente aos peritos oficiais ou não oficiais. Esse conceito, né, ele trata de quê? Então, nós vimos que quem respondeu e conferiu depois, viu que a resposta correta é a letra D. Então, esse conceito, ele está bem certinho. O documento é referente aos relatórios médico-legais. Então, são os relatórios médico-legais, que são esses documentos que descrevem minuciosamente fatos de natureza médica, que necessitam de um maior aprofundamento, de um maior esclarecimento para algum motivo relacionado à justiça, ok? Portanto, as outras alternativas não estão corretas. Então, a letra A falava em parecer médico legal, né? E esse conceito, ele não cabe ao parecer. Por quê? Porque é um documento elaborado por um perito alheio ao processo, tá? É esse que é o conceito relacionado ao parecer médico legal, que visa dirimir dúvidas durante um relatório médico legal. Então, o juiz, ele vai pedir esse relatório médico legal, esse relatório médico legal vai ser realizado, mas eventualmente ficarão algumas dúvidas, ficarão dubiedades, ficarão questões que necessitam ser esclarecidas para poder o juiz, então, tomar a decisão que ele precisa tomar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai solicitar de um outro perito alheio ao processo esse parecer, certo? Com relação ao atestado médico, nós vimos, então, que eles são caracterizados por conter uma afirmação simples de um fato médico. E, eventualmente, ele coloca ali as possíveis consequências. Por exemplo, né, se a pessoa ela está com alguma enfermidade, alguma doença, alguma condição física que a impossibilite de frequentar o trabalho ou frequentar as suas atividades habituais, certo? Qual vai ser o documento que vai explicar isso? Vai ser o atestado médico, ok? Então, nós vimos isso, tranquilo. E, obviamente, a letra C não é, que fala em atestado de óbito, né? Então, não tem nada a ver com atestado de óbito, ok? Passamos a seguinte, 3. É característica dos laudos médico-legais. Então, são características... Deixa eu abrir aqui, porque não está aparecendo a questão inteira aqui para mim. Tá aqui. Agora. É característica dos laudos médico-legais. Então, qual a alternativa que traz essas características? Letra A, são elaborados diretamente pelos peritos. Essa é a resposta, letra A. O que as outras dizem? Dizem que, né, a letra B, são ditados pelos peritos e reduzidos a termo pelo escrivão. Então, isso aí, na verdade, são os autos,
tá? Letra C, se resume em afirmação de simples, afirmação simples de um fato médico. Isso aí a gente já viu que é o atestado. E letra C, são comumente utilizados para fins administrativos de licença, aposentadoria, abono de faltas, vacinação e outras. Na verdade, isso também se refere aos atestados e especificamente aos atestados para fins administrativos, certo? Então, resposta correta, letra A. Questão número 4, observe o conceito a seguir e marque a alternativa que contém o documento médico legal a que ele se refere. São comunicações às autoridades competentes acerca da ocorrência de moléstias infecto-contagiosas e doenças de trabalho. Esse conceito ele está relacionado às notificações compulsórias. Então, o que acontece? O Estado ele precisa definir quais são as principais moléstias infecto-contagiosas e doenças de trabalho que precisam de algum controle estatal. Então, a falta desse controle, né, ela é prejudicial ao planejamento do Estado. Então, é necessário, que haja essa figura da notificação compulsória. Então, como o nome diz, notificação compulsória é obrigado. Né? É obrigado notificar a ocorrência desses casos. Então, a gente viu que não tem nada a ver com um atestado médico, não tem nada a ver com relatório médico legal e nem com laudo. Né? São notificações compulsórias mesmo. Questão 5. Sobre a classificação de atestados médicos. Então, a alternativa correta, ela vai trazer a seguinte afirmação. Os atestados oficiosos são aqueles solicitados pelos pacientes para atestar a sua situação jurídica, como, por exemplo, daqueles que atestam ausência de registros criminais dos indivíduos. Essa alternativa, então, é a alternativa incorreta, que é o que a questão está pedindo, tá? Por que ela está incorreta? Porque os atestados oficiosos são aqueles... A situação jurídica, na verdade, das pessoas é atestada por atestados judiciários e não atestados oficiosos. Os atestados oficiosos, eles são comumente utilizados para licença, aposentadoria, abono de falta, vacinação e etc. Os atestados, eles podem ser oficiosos, administrativos e judiciários, que é o que está na questão B, que está correto também. E os atestados judiciários são aqueles inerentes à justiça, requisitados pelos juízes. Ok, então, resposta incorreta, letra D. Questão número 6, então, ela vai trazer o seguinte, vai trazer um enunciado e pedir que vocês caracterizem. Então, depoimento prestado em juízo pelo perito, na audiência de instrução e julgamento, como parte técnica do corpo judicante e não como testemunha, em linguagem compreensível e simples, para que todos os envolvidos no processo possam entender, tá? O perito deve emitir, então, opinião técnico-científica e prestar esclarecimentos técnicos acerca da questão levantada, no caso específico. Esse conceito, então, ele se refere a depoimento oral, tá? Não se trata de laudo, não se trata de notificação compulsória, não se trata de parecer e também não se trata de auto, né? Então, pode haver, de repente, alguma confusão nesse sentido. O auto é numa outra fase do processo, não é na audiência de instrução e julgamento, é no momento de produção probatória, né? Em que esse médico ele vai fazer a exposição oral e o perito vai reduzir isso a termo, certo? Então, resposta certa, letra B, da questão 6. Que mais? Atestados. Questão 7. Atestados ou certificados médicos são documentos que contêm afirmação simples de um fato médico e de suas possíveis consequências. A falsidade das afirmações contidas no atestado médico tem como consequência... Resposta correta, letra A, o enquadramento no crime de falsidade de atestado médico, previsto no artigo 302 do Código Penal, ok? Então, esse artigo ele vai determinar dar ao médico, no exercício de sua profissão, atestado falso, pena, detenção de 1 mês a 1 ano. E se o crime for cometido com a finalidade de lucro, também se aplica a multa. Todas as outras alternativas estão incorretas. Então, não se trata de contravenção penal,
não é uma conduta passível de punição apenas do ponto de vista ético do órgão de classe, né? Então, não é só o CRM que vai resolver essa situação, uma situação determinada como crime mesmo, ok? E a letra C também não tem nada a ver, né? Não há consequências jurídicas se não houver dano a terceiros ou aos cofres públicos. O dano já está posto, né? Não é presumido, não precisa comprovar o dano específico, porque é um crime determinado pelo simples fato de emitir esse certificado falso, ok? Esse atestado falso. O que mais? Explique o conceito de perícia médico-legal. Então, eu usei aqui o Delton Cross, né, que determina, ele conceitua a perícia médico-legal como todo aquele procedimento promovido pela autoridade policial ou judiciária, né, no inquérito ou na fase judicial, praticado por profissional de medicina, visando prestar esclarecimentos à justiça. Então, esse é o conceito genérico de perícia médico-legal, e a gente viu que isso pode ser feito de várias maneiras, certo? Questão número 9, cite, isso aqui questão bem tranquilinha, né, só pra gente exercitar aí as situações práticas que podem advir dessas perícias. Então, cite 3 situações que podem ser verificadas através de perícia médico-legal em pessoas vivas. Então, a gente sabe que a perícia, normalmente a gente pensa logo lá no ML, né, e tal. Mas pode ser a perícia realizada em pessoas vivas, em pessoas mortas, em objetos, tá? Então, eu apenas coloquei essas situações para a gente ir lembrando e trazendo para a prática mais essas situações, tá? Então, pessoas vivas, para determinar a identidade, raça, né, sexo, altura, em diferentes situações, seja no campo, na esfera penal, na esfera civil, verificar a ocorrência de gestação, de parto, de puerpério, verificar lesão corporal, verificar sociopatias, doenças e disfunções mentais, né, as doenças psiquiátricas, determinação de estupro, doenças venéreas, reconhecimento de paternidade, envenenamento, intoxicação, doença profissional e acidente de trabalho, tá? Algumas situações que podem ser verificadas nesse sentido. Na questão seguinte, eu peço que vocês me apontem situações voltadas às pessoas mortas, né, que podem ser submetidas à perícia médico-legal para verificar algumas questões. Em cadáveres, então, algumas coisas vão parecer com os vivos, né? Por exemplo, a determinação da idade, da raça, sexo, estado de gravidez, parto, puerpério, causa jurídica da morte, a realidade da morte, né? Se a pessoa está morta mesmo. O médico tem que dizer se ela está morta de verdade, por mais que esteja ali, né, parada, sem a cabeça. Okay? O médico tem que dizer. A identificação da pessoa, lesões que acometeram aquele cadáver antes e depois da morte, é possível verificar também, exames toxicológicos, exumação, né, depois que a pessoa já foi enterrada, você retira para poder realizar algum tipo de exame, extração de projéteis e vai embora essa lista. São apenas exemplos para vocês terem em mente aí, ok? Vamos agora para o outro vídeo, porque não cabe tudo num vídeo só.